Olá! Por muito tempo, a gente olhou para a doença de Parkinson e pensou: é um problema do cérebro, ponto final. Mas e se a ciência agora estivesse virando essa história de cabeça para baixo, mostrando um começo totalmente novo em um lugar que ninguém esperava, e com isso abrindo portas para soluções que pareciam impossíveis? Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. Então, para começar, que tal uma pergunta que mexe com tudo que a gente achava que sabia? E se o Parkinson não começasse no cérebro? Pois é, e se o primeiríssimo sinal de que algo está errado viesse de outro lugar? Só essa ideia já está, olha, está revolucionando a forma como a gente entende, como a gente detecta e, claro, como a gente luta contra essa doença. Olha que interessante, parece que, apesar do cérebro ser o palco principal, sabe, onde os sintomas mais conhecidos aparecem, as primeiras pistas, o trailer do problema, digamos assim, pode estar no intestino. É isso mesmo. Pesquisas super recentes estão mostrando que aquelas proteínas problemáticas, que são a marca registrada da doença, podem ser encontradas lá no nosso sistema digestivo muito, mas muito antes de qualquer tremor ou rigidez aparecer. Mas, claro, a gente não pode esquecer do cérebro. Ele continua sendo o epicentro da ação. É lá que o estrago fica mais evidente e é de lá que vêm os sintomas que todo mundo conhece. Para entender o que acontece lá dentro, vamos pensar assim. Cada célula nossa tem uma pequena usina de energia, a mitocôndria, certo? No Parkinson, é como se essas usinas começassem a falhar, a ter um apagão. Elas simplesmente não conseguem mais produzir a energia necessária e isso coloca os neurônios nossos sob um estresse gigantesco. E essa falha de energia tem uma consequência bem direta e, infelizmente, devastadora. A gente começa a perder dopamina. A dopamina é aquele mensageiro químico essencial, sabe? O que garante que a comunicação entre os neurônios para controlar nossos movimentos seja fluida. Sem energia, a produção de dopamina, o transporte dela, tudo entra em colapso. E o resultado dessa quebra de comunicação são exatamente os sintomas clássicos que a gente já conhece: os tremores, a rigidez, a lentidão dos movimentos. É como tentar conversar por um telefone com o sinal picotando o tempo todo. A mensagem simplesmente não passa direito. Mas é aqui que a história começa a virar. Porque graças à tecnologia, a gente não precisa mais ficar só olhando os sintomas aparecerem. Agora existem ferramentas sendo desenvolvidas para detectar a doença, lá no comecinho, bem antes dos problemas de movimento darem as caras. E uma das ferramentas mais incríveis nesse arsenal é a metabolômica. Pensa nela como uma espécie de detetive químico. A ideia é analisar o sangue, por exemplo, e procurar por um conjunto único de moléculas, uma verdadeira impressão digital química que grita: opa, o Parkinson está aqui. E o processo é fascinante. Funciona assim. Primeiro, se coleta uma amostra de sangue. Essa amostra passa por equipamentos super precisos. E aí entra a mágica. Algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, analisam uma montanha de dados para achar aquele padrão específico, aquela assinatura que diz se uma pessoa tem ou não a doença. E a precisão é de cair o queixo. Os modelos já validados chegam a 94,1% de acerto. Pensa no que isso significa. Conseguir identificar a doença com essa certeza toda, talvez anos ou até décadas antes dos primeiros sintomas. Isso abre uma janela de oportunidade para agir que a gente nunca teve. E a tecnologia não ajuda só no diagnóstico, não. Aqueles dispositivos que a gente usa no pulso, sabe? Os wearables, como relógios inteligentes, eles, turbinados com inteligência artificial, conseguem monitorar os sintomas 24 horas por dia, 7 dias por semana, na vida real da pessoa. Isso dá para os médicos um retrato muito, mas muito mais fiel do que uma visita de vez em quando no consultório. Claro, nada disso estaria acontecendo sem um avanço gigantesco no nosso conhecimento genético. É uma verdadeira explosão. O número de genes que a gente sabe que estão ligados ao Parkinson disparou nos últimos anos. E cada gene novo que a gente descobre é um novo alvo, uma nova peça no quebra-cabeça do diagnóstico e do tratamento. Ok, então com um diagnóstico melhor e um entendimento muito mais profundo da doença, a gente pode finalmente começar a falar das novas terapias. E são tratamentos empolgantes. A gente está saindo daquela fase de só gerenciar sintomas para, de fato, tentar intervir na progressão da doença. E a evolução dos tratamentos é, uau, fantástica. De um lado, a gente tem algo já consolidado, como a estimulação cerebral profunda, o DBS, que usa impulsos elétricos para ajudar a controlar os sintomas. Mas olhando para o futuro, o que a gente vê é a terapia gênica. A ideia aqui é ir direto na raiz, corrigir o problema lá no nosso DNA. Sabe um outro desafio enorme? Fazer o remédio chegar no cérebro.
O cérebro tem uma espécie de segurança, uma barreira natural que o protege. E a solução para isso? Nanopartículas. Imagina os veículos de entrega minúsculos, microscópicos, programados para furar essa barreira e deixar o tratamento certinho no lugar onde ele precisa agir. E para pisar no acelerador e desenvolver novos remédios, tem outra tecnologia sensacional, o órgão em um chip. São uns dispositivos bem pequenos que imitam o funcionamento de órgãos humanos. Com isso, os cientistas conseguem testar se um novo remédio é seguro e funciona de um jeito muito mais rápido, mais barato e sem precisar de testes em animais. Então, o que tudo isso quer dizer no fim das contas? Quer dizer que a gente está juntando todas essas peças do quebra-cabeça, o diagnóstico precoce, a genética, as novas terapias, a tecnologia, tudo isso para criar um jeito completamente novo e integrado de tratar o Parkinson. E essa analogia aqui é perfeita para entender a nova mentalidade. Não se trata mais de só consertar a luz que pisca, que seria o tremor, por exemplo. A ideia agora é consertar a rede elétrica principal do corpo. É olhar para o sistema inteiro, desde o intestino, passando pelo metabolismo, até chegar nas conexões lá no cérebro. E essa abordagem de consertar a rede toda já tem estratégias bem práticas. Por exemplo, estudos mostram que a curcumina, que vem do açafrão, pode dar uma força para a microbiota do intestino. Ervas de fórmulas tradicionais, como uma chamada baixentin, parecem ajudar a regular o metabolismo, proteger as baterias das nossas células e, claro, manter o corpo ativo com fisioterapia e fonoaudiologia. Tudo isso faz parte de um tratamento integrado de verdade. Resumindo, então, o futuro do tratamento de Parkinson não é sobre achar uma pílula mágica, é sobre uma combinação inteligente de estratégias. É um cuidado integrado que olha para o corpo como um todo, personalizado, que usa os dados genéticos e metabólicos de cada um, e, o mais importante, proativo, que começa a agir muito antes dos sintomas mais sérios darem as caras. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Com a chance de enxergar a doença décadas antes, de entender a raiz do problema lá no nível molecular e de agir de formas que até pouco tempo pareciam coisa de ficção científica, será que a gente está finalmente virando o jogo? Saindo de uma postura que só reage ao problema para entrar numa era de verdadeiramente proativa na luta contra o Parkinson? Uma coisa é certa, o futuro parece, sim, bem mais esperançoso.